Olá, meu povo, mais uma vez, tudo bom? Seja bem-vindo. Agradeço a vocês, a cada um, tá? Dos que puderam comparecer em nossa live. Estamos aí mais uma vez, né? Fazendo uma transmissão. E lembrando que vamos estar continuando, tá? O nosso tema escolhido no trabalho anterior, tá? E agora decidimos então a continuar aí, tá? Com o nosso estudo que foi anunciado aí na live passada, tá bom? E o tema escolhido até então, tá? E nós vamos continuar aí, tá bom? Com o tema que a qual foi escolhido, a imoralidade, né, sexual. Nós havia dito que ia fazer uma outra segunda parte, tá bom? E então nós vamos aí dar seguimento, tá? Na programação anteriormente anunciada, tá bom? E agora estamos aí, beleza? O nosso tema ali que foi falado é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 20, tá? Então, nós vamos agora iniciar mais uma vez, tá bom? O texto e vamos dar continuidade, dar seguimento, tá bom? No tema a qual foi anunciado aí, beleza? O texto que a qual foi representado é 1 Coríntios, de capítulo 6, versículo 12 até o 20, tá? Nós vamos dar seguimento à segunda parte, como já havia anunciado, tá bom? Então diz aqui o texto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Todas as coisas, todos tomarei, pois, o membro de Cristo, e falo-ei membro de meretriz? Não por certo. Não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi, pois, da prostituição, cada um, o homem comete, cada pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui contra o seu próprio corpo, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus? Não sabeis que sois vós mesmo? Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Eu estou querendo referir aqui nesse texto, já é que nós vamos partir agora para o segundo episódio, né, do que foi já previsto desde o início, tá bom? E então o nosso segmento aqui, já previsto, né, no que foi já anunciado, o tema imoralidade, tá? E paramos na lição passada, no versículo, se eu não me engano, no versículo 15, tá? Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membro de meretrizes? Não por certo, né? O nosso corpo físico, ele é dotado, né, de uma segurança, e por isso, quando se une com uma outra pessoa, a Bíblia fala que é unido numa só carne, tá? Então, por isso que Deus estabeleceu a união através do casamento, a união matrimonial, tá? Pelo que a Bíblia recomenda, tá? Mas nesse caso aqui, segundo consta aos Coríntios, o povo estava numa situação difícil, tá? Então, aqui adotou alguns temas falando também sobre isso, tá? Como diz o versículo 15 mesmo, não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Então, o nosso corpo físico, ele é dotado de vários membros, tá? Ele é representado de vários membros. E nesse caso aqui, o nosso corpo, o corpo do cristão, ele é representado como membro do corpo de Cristo. Assim como nós temos os nossos membros do corpo, o corpo de cada um também cada cristão, ele faz parte da unidade do corpo de Cristo. Então, por isso que todos são membros de Cristo, tá? E então, outra parte também que nos chama a atenção, o versículo representa para nós que o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito, ou seja, a morada do Espírito, né? É por isso que fala que o nosso corpo, o vosso corpo é o templo do Espírito, ou seja, a morada do Espírito, né? É o local onde permanece. Assim, por exemplo, como nós temos a nossa casa, onde moramos, tá? O nosso local onde habitamos, assim também Cristo, a partir do momento que nós recebemos Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, né? Então, a partir desse determinado momento da nossa decisão ao lado do Senhor, o nosso corpo, ele passa a ser morada do Espírito, tá? Passa a ser morada do Espírito. Então, por isso fala a respeito dessas coisas, né? Quando nesse texto aqui Paulo, ele está referindo a respeito da situação com a igreja de Coríntios, tá? Então ele falou uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Nós falamos na lição passada, né, a respeito dessa questão, é que Paulo, né, ele recebeu uma carta dos membros da igreja de Coríntios, e essa carta relatava a situação da igreja de Coríntios, tá? Então, por isso, Paulo aqui, ele deu uma lição, ele enviou essa carta para a igreja de Coríntios, mostrando as coisas, né, a respeito da igreja. Então, nesse caso aqui, ele representou, então, que
representando que a igreja, no caso da igreja de Coríntios, estava passando por uma crise situação difícil, tá? Então ele falou aqui, vai assim, olha, não sabeis vós, né, que o vosso corpo são membros de Cristo? Ou seja, quando ele relatou isso para Coríntios, assim, olha, não sabeis, né, que a partir do momento então, que você recebeu, tomou sua decisão, o vosso corpo agora são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo, ou seja, o vosso corpo, que já recebeu a Cristo, e tornarei membro de meretrizes? Né? Não por certo. Agora, Paulo agora esclarece, não por certo, eu não posso fazer isso. Né? Voltando lá no início, no texto, quando Paulo diz o seguinte, no versículo 12 de preferência, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso fazer, né? Estão diante de mim, estão na minha presença, mas eu não posso compartilhar com essas coisas, né? Então eu tenho que me desviar. A partir do momento que eu me entreguei a Cristo, ou seja, o meu corpo ele passou a ser morada do Espírito. Então nesse momento eu não posso me compartilhar com as coisas que o mundo oferece, né? Então eu tenho que ter uma vida em santidade diante de Deus. Agora é o seguinte, não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois em uma só carne. Observe bem o que Paulo falou nesse versículo aqui, dois numa só carne, tá? Quando se une o casal, de preferência, a Bíblia fala que quando o Senhor entregou Eva para Adão, lá no início, né, eles se tornaram uma só carne. E da maneira também que quando a pessoa se une através do laço matrimonial, ele se torna uma só, né? Uma só. Então, por isso que a Bíblia fala dessa maneira. Mas agora, em Cristo estão em santificação, né? Agora, mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Observa bem, o que se une aqui na terra, ou seja, o casal, quando se une, a Bíblia fala que ele se torna um, né? Embora são dois indivíduos, mas em ato de união se torna uma pessoa, né? E agora ele fala que também no sentido espiritual, quando a pessoa se une a Cristo, agora fala aqui que ele se torna um espírito com Cristo, né? Então a pessoa que recebeu a Cristo, ele se tornou uma pessoa em Cristo, né? Agora ele fala aqui também no versículo o seguinte: fugir da prostituição, pois todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, né? Então a situação aqui é muito difícil da gente entender, é claro, tá? Tem uma clareza para a gente entender, mas precisamos também ter um raciocínio de entender essas coisas, tá? É muito difícil hoje para seguir uma vida em santidade com base nas Escrituras, diante de tantas as coisas que acontecem ao nosso meio, tá? Isso nos relata que a vida em santificação diante de Deus é difícil,
É difícil, mas é necessário. É necessário. Lembrando que a palavra fala o seguinte, que neste mundo nós vamos ter sofrimento, ter aflição, né? Agora, nós precisamos também buscar uma vida em santidade com Deus. Tá? Ou não sabeis que o vosso corpo, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, é proveniente de Deus. Não sois de vós mesmo, não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observar aqui esses versículos, 18 até o 20, fala para a gente fugir dessas coisas, né? A partir do momento que nós recebemos a Cristo, a pessoa, o indivíduo na forma de pecado, ele recebe a Cristo, ele passa a ter uma nova vida. É como diz aqui o versículo que diz o seguinte, versículo 17 aqui, pois diz o seguinte, que se torna um espírito com Deus. Então, a partir desse momento, ele se tornou em unidade um espírito com Deus, né? E agora ele fala, fugir dessas coisas, foge, né? Para que não compartilhe com essas coisas, né? Então, aquele ensino que foi passado para a igreja de Coríntios, ele serve para nós também nos dias de hoje, como cristão, tá? Fugir dessas coisas não foi só para a igreja de Coríntios, tá? Não foi só direcionado, mas como se fala nos dias de hoje, para nós também, como cristão, está dizendo, fugir dessas coisas, tá? E ter uma vida em santidade com Deus, tá? Isso é muito importante para nós. Agora, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo e o nosso espírito agora, ele já passa a pertencer diretamente a Deus. Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos, não podemos fazer do nosso corpo o que queremos, tá? Mas, porque a palavra fala que o nosso corpo, né, é santuário, ou seja, morada do Espírito. Então, a partir desse momento, precisamos ter uma vida em santidade com Deus, tá? Então, essa é a questão do sentido de que a Bíblia fala aqui a respeito da santificação, tá? A imoralidade, quando se fala, o próprio nome já diz imoral. Se fala imoral, está na contramão da moral, tá? Da honestidade, digamos assim, está na contramão, tá? Está indo contrário. Então isso não é aprovado por Deus, tá? Agora, como eu disse na questão anterior, então o que é aprovado por Deus, né? A coisa que é aprovado e a coisa que não é aprovado, tá? Nesse caso aqui, a imoralidade, ou seja, o ato sexual de forma desordenada, tá? Ele não é aprovado por Deus. Quando eu falo de forma desordenada, é porque não tem um domínio, tá? E acha que pode ser usado de qualquer forma. Então, a Bíblia, quando fala nesse sentido do ato, falando no ato sexual, a Bíblia representa dentro do âmbito conjugal, tá? Então, isso aqui que a Bíblia recomenda. Quando sai fora desse sistema, já é considerado
desordem, tá? E então por isso é contrário à vontade de Deus, tá? E então existe a forma correta. Existe a forma correta, tá? Então por isso que a gente fala nesse sentido aqui. Agora, para a gente dar continuidade mais para frente, a gente vai dar continuidade falando sobre outros assuntos também, tá? E entra aqui também falando em sequência sobre o casamento, tá? De acordo com a Bíblia recomenda, como deve ser feito, tá? E então a gente vai falar isso em outro tema, tá? Em outra oportunidade, tá bom? Mas deixamos aqui então por aqui a respeito dessa questão, tá? E outra coisa que eu gostaria também já de deixar de informar aqui, que coube dentro desse texto, tá? A respeito da alimentação. O versículo 13, voltando aqui atrás um pouquinho, o versículo 13, a palavra fala o seguinte: nós falamos também no vídeo anterior, tá? E falamos que dá uma versão melhor acerca da alimentação, que diz aqui o seguinte: o alimento são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Observa bem aqui, né? São duas coisas que nós devemos relatar nesse versículo 13. Primeiro, a questão da alimentação, né? O alimento são para o corpo, para o estômago, e o estômago para o alimento. Quando a gente se alimenta fisicamente, né, o alimento em si, ele é para sustentar o nosso corpo físico, tá? Ele serve de sustento do nosso corpo físico, para reforçar o nosso corpo físico. Mas observa que com determinado tempo, esse alimento vai ser lançado fora, tá? A Bíblia fala também a respeito disso, né? O alimento chega em uma determinada ocasião que ele vai ser lançado fora. Agora, o que Paulo diz a respeito dessas coisas relacionadas à igreja de Coríntios, né? Vamos para o versículo 11, capítulo 11, para nós falar um pouquinho a questão do alimento. Nós não vamos falar muito, mas algo a respeito do alimento, tá? O que a Bíblia diz aqui no versículo 17, a partir do versículo 17 do capítulo 11, a respeito da ceia, né? Fala sobre a ceia do Senhor e fala também uma coisa que nós devemos chamar a atenção a respeito do alimento. O que diz aqui? Nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vos reúne não para o melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reúne na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Tá? E até é importante que há entre vós diferença, os quais têm a aprovação de Deus se manifesta no meio de vós. Então, agora ele fala mais uma coisa aqui: quando vos reúne no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Agora é a questão do alimento, tá? Não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga, né? Ou seja, quer alimentar o nosso corpo físico. E Paulo relatou isso, depois nós vamos
falar um pouquinho sobre a ceia mais adiante, tá? Em outra oportunidade, mas eu gostaria de falar só nesse tema aqui, acerca da alimentação, que quando Paulo representa esse ponto aqui, o povo, naquele período da ceia, eles não unia com a intenção de participar da ceia, mas sim para alimentar o corpo físico, e de modo que uns saciavam a sua fome e outros não, né? Então ele preocupava com a alimentação física e não com o sentido de agradecer a Deus, com o sentido de estar adorando ao Senhor, né? Então isso é uma pequena parte do que a gente ia falar acerca da alimentação. E então vamos deixar por aqui, tá? O nosso tema que foi escolhido acerca do ato da imoralidade, tá? Lembrando mais uma vez que tudo que é desordenado, ou seja, o próprio nome já diz, né? Algo que não é aprovado por Deus, tá? Então entra a pergunta: o que é aprovado? Então, o que é aprovado é que quando se une nessa função, precisa estar dentro do plano de Deus, tá? E esse dentro do plano de Deus, depois nós vamos tocar nesse assunto a respeito do casamento, a respeito da união matrimonial, tá? Vai ficar para próximo vídeo, na outra oportunidade, tá? Então, isso sim, e o que a Bíblia recomenda, tá? Para o casal, de preferência o casal cristão, que já tomou a decisão lá do Senhor, tá? A respeito dessa questão, tá bom? E o mais, agradecemos a presença de cada um de vocês que puderam estar junto com a gente aí, beleza? E lembrando que aproveita aí, tá? Nos ajude aí, se puder nos dar essa força, inscrevendo no nosso canal, compartilhando com seus amigos, com seus colegas, tá? E se deseja fazer alguma pergunta, dar algum esclarecimento, esteja à vontade, tá bom? Seja, pode manifestar aí sua dúvida, né? Algo mais que você deseja manifestar, tá bom? E o mais é isso aí que a gente tem a dizer. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? E nos ajude, tá? Em forma de oração. Você que já é um cristão, que já tomou sua decisão ao lado do Senhor. Não estou manifestando aqui a nenhum sistema religioso, tá? Mas exatamente o que diz a palavra de Deus. E você que já é um cristão, que já recebe, já se entregou a sua vida ao Senhor, tá? Nos ajude também em oração, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso. De preferência, você inscrever no nosso canal, logo aqui embaixo, tá? Você vai achar um pontinho vermelho pedindo para se inscrever e compartilhar, tá? E dar aquele joinha e enviar para mais pessoas também, tá? Para que mais pessoas possam também ter acesso às escrituras, tá? E que possa chegar a locais que muitas das vezes a gente não pode ir fisicamente, tá? Então esse é o nosso propósito, comunicar para que essa palavra possa chegar a local aonde não teremos, quem sabe, a oportunidade de ir fisicamente lá no local, tá? Então você que também é um cristão, que tem interesse em nos ajudar, nos dar a sua versão, a sua orientação, até em certa forma, tá? E deixa o seu comentário, tá? Isso pode estar nos ajudando muito, tá? Para que também o canal possa ser firmado aí e possa crescer o canal de modo que mais pessoas também possam ter acesso às escrituras, tá bom? Deus te abençoe cada um de vocês e
cada um possa estar sendo abençoado por Deus, tá? E desde já agradeço a cada um.